Talvez o tempo que você vive agora não seja o mesmo tempo que existe em outras partes do universo. Nós crescemos com uma ideia muito simples sobre o tempo. Ele passa, sempre na mesma direção, no mesmo ritmo para tudo e todos. Um segundo aqui deveria ser um segundo em qualquer lugar do universo. Essa noção é tão intuitiva que quase ninguém questiona. Mas ela está errada. Na física moderna, o tempo não é absoluto. Ele não corre igual para todos. Isso não é teoria. É algo medido, testado e confirmado. E isso já está acontecendo com você agora. No início do século XX, Albert Einstein mostrou que o tempo depende de duas coisas fundamentais: velocidade e gravidade. Quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você. Quanto mais forte o campo gravitacional, mais lento o tempo flui. Isso é chamado de dilatação do tempo. E não é algo distante ou abstrato. Satélites de GPS, por exemplo, precisam corrigir o tempo constantemente. Relógios em órbita marcam o tempo de forma diferente dos relógios na Terra. Se essas correções não fossem feitas, nossos sistemas de navegação errariam quilômetros em poucos minutos. O seu celular só funciona porque o tempo não é o mesmo em todos os lugares. Mas agora imagine isso em escala cósmica. Perto de uma estrela de nêutrons, onde a gravidade é extrema, o tempo passa mais devagar do que aqui. Próximo a um buraco negro, essa diferença se torna absurda. Para um observador distante, o tempo perto do horizonte de eventos praticamente para. Isso significa que o universo já não compartilha um único agora. Existem regiões vivendo futuros diferentes, passados diferentes, tudo ao mesmo tempo. O universo não tem um relógio central. E isso cria um problema profundo. Se o tempo flui de forma diferente em lugares diferentes, então a própria ideia de um universo sincronizado começa a ruir. Eventos que parecem simultâneos para nós, podem não ser para outro observador. A ordem das coisas pode mudar dependendo de onde você está. Em escalas extremas, o tempo deixa de ser uma linha reta e passa a ser algo local, maleável. E aqui está o ponto mais inquietante. Tudo o que sabemos sobre a história do universo, sua idade, sua evolução, seu futuro, depende de como medimos o tempo. Se o tempo não é universal, então nossa narrativa cósmica pode estar baseada em uma simplificação. Se o tempo passa diferente dependendo da velocidade da gravidade, então a próxima pergunta é inevitável. Quão diferente ele pode ficar? A resposta curta é: muito mais do que nossa intuição consegue aceitar. Comecemos com algo extremo, mas real: buracos negros. Perto do horizonte de eventos, a gravidade é tão intensa que o tempo desacelera drasticamente. Para um observador distante, alguém caindo em um buraco negro parece se mover cada vez mais devagar, até praticamente congelar. Do ponto de vista dessa pessoa, no entanto, o tempo continua fluindo normalmente, pelo menos por um período. Duas realidades, dois tempos, o mesmo evento. Isso cria uma situação estranha. Não existe uma resposta única para o que está acontecendo agora. O agora depende de onde você observa. Agora leve isso para a escala do universo. Galáxias se afastam umas das outras a velocidades enormes. Em regiões muito distantes, a expansão do espaço faz com que partes do universo se movam, em relação a nós, quase à velocidade da luz. Isso significa que o tempo nesses lugares também flui em um ritmo diferente. Não porque algo esteja errado, mas porque o próprio tecido do espaço-tempo funciona assim. O universo está literalmente vivendo em múltiplos tempos ao mesmo tempo. E isso cria um limite curioso. Existem regiões tão distantes que, mesmo viajando à velocidade da luz, nunca conseguiremos alcançá-las. Não porque estejam bloqueadas, mas porque o espaço entre nós cresce rápido demais. Essas regiões têm um horizonte temporal diferente do nosso. Elas possuem passados que nunca veremos, e futuros que jamais poderão nos afetar. É como se partes do universo estivessem presas em linhas do tempo separadas. Mas o aspecto mais inquietante não é a distância. É o que isso faz com a ideia de um universo com idade definida. Quando dizemos que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, estamos usando um relógio específico, o nosso.
mas em regiões com campos gravitacionais diferentes ou movimentos extremos, esse número perde o significado. Para alguns observadores, menos tempo pode ter passado. Para outros, mais. A idade do universo depende de quem está perguntando. Isso significa que o tempo não é um pano de fundo neutro onde tudo acontece. Ele é parte ativa da realidade. Ele se estica, se contrai, se adapta. E quanto mais fundo olhamos no cosmos, mais claro fica que o tempo não é uma linha reta global. Se o tempo não flui da mesma forma em todos os lugares, então surge uma consequência profunda. O universo pode não ter um agora universal. A ideia de um presente compartilhado, um momento único onde tudo acontece, é confortável. Ela faz o cosmos parecer organizado, sincronizado. Mas na física moderna, esse agora simplesmente não existe. Cada observador carrega o próprio relógio. E esses relógios nunca concordam completamente. A realidade não acontece toda ao mesmo tempo. Isso significa que eventos distantes não têm uma ordem absoluta. O que acontece primeiro para você pode acontecer depois para outro observador. A causalidade ainda existe, as leis ainda funcionam, mas a noção de simultaneidade se dissolve. O universo deixa de ser um filme rodando para todos juntos e passa a ser uma coleção de perspectivas sobrepostas. E isso muda a forma como entendemos a própria existência. Quando falamos do passado do universo, estamos falando do passado visível para nós. Existem regiões cujo passado nunca veremos, e regiões cujo futuro jamais poderá nos alcançar. Elas não estão apenas longe no espaço, estão fora do nosso tempo. Existem partes do universo vivendo histórias que nunca farão parte da nossa. Isso também afeta a pergunta mais antiga de todas, o destino final do cosmos. Se o tempo é local, então o fim do universo não acontece de uma só vez. Não existe um apagão final sincronizado. Algumas regiões podem esfriar e se apagar, enquanto outras ainda vivem seus últimos momentos de atividade. O fim pode ser um processo espalhado, não um evento único. E em escalas ainda mais profundas, alguns físicos questionam se o tempo é realmente fundamental. Talvez o tempo seja apenas uma consequência emergente, algo que surge quando sistemas complexos interagem. Se isso for verdade, então o tempo pode desaparecer em níveis mais básicos da realidade. Talvez o tempo não seja algo que o universo tem, mas algo que ele cria. No fim, a ideia mais desconfortável não é que o tempo passe diferente, é que ele nunca foi aquilo que imaginávamos. Não um rio universal correndo do passado para o futuro, mas um mosaico de fluxos locais, cada um seguindo seu próprio ritmo. E nós vivemos dentro de apenas um deles. A pergunta que fica não é se o tempo vai acabar. A pergunta real é: será que o agora que você vive é apenas uma pequena bolha em um universo muito maior do que o tempo? Para mais curiosidades e mistérios do universo, curta e se inscreva no canal.